A paz do Senhor, meus irmãos. Aqui quem vos fala é seu irmão em Cristo, Marcos. Eu queria compartilhar algo da parte de Deus com os irmãos. Em Marcos capítulo 10, verso 46, a Bíblia diz assim: Depois foram para Jericó, e saindo ele de Jericó com seus discípulos e uma grande multidão, Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava sentado junto ao caminho mendigando. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele clamava cada vez mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, parando, disse que o chamassem. E chamaram o cego, dizendo: Tem bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. E ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. Jesus, falando, disse: Que queres que te faça? E o cego lhe disse: Mestre, que eu tenha vista, ou que eu veja. E Jesus lhe disse: Vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho. Entenda, a primeira coisa que eu entendo nesta palavra é: havia-se uma multidão e os discípulos que entraram com Jesus em Jericó. Depois de um bom tempo, sai a mesma multidão, os discípulos e Jesus. Saindo de Jericó, na beira do caminho há um cego, há um homem pelo nome de Bartimeu. Bartimeu, a Bíblia brincar em dizer o cego. Mas o que eu achei interessante aqui nesse primeiro versículo que leu é que ele estava sentado junto ao caminho, ou seja, na beira do caminho. E ele não estava ali à toa, ele estava mendigando, porque naquele tempo quem tinha uma deficiência vivia de esmola. E este cego, ele ouviu que era Jesus. E quando ele ouviu, ele não pensou duas vezes e começou a clamar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Entenda, irmão, quando estavam a multidão e os seus discípulos, ali não se vê falar que a multidão chamava Jesus de filho de Davi, chamava Jesus pelo teu nome. Não, só se vê a multidão andando com Jesus. Só se vê falar que eles estavam junto com Jesus. Mas este cego, ele disse quem era Jesus. Ele clamou dizendo quem era ele: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. O que eu entendo aqui é que a primeira coisa que o cego disse, ele disse: eu sei quem és tu, eu sei quem o Senhor é, eu sei que o Senhor pode me ajudar. Aleluia. No versículo 48 diz assim: e muitos o repreendiam para que se calasse. É interessante que a multidão não reconheceu Jesus como filho de Davi, ou como Jesus, ou como mestre. Mas quando o cego reconheceu e começou a clamar, a multidão tentou repreender. Quem sabe hoje você reconhece que Jesus é o seu Salvador, mas uma multidão quer te calar. Alguém quer te parar. Alguém está tentando parar o teu ministério. Mas Jesus está dizendo hoje: não pare. Sabe por quê? Quando a multidão tentou calar, ele clamava cada vez mais alto. E Jesus no 49 vai dizer assim: e Jesus, parando, disse que o chamasse. Jesus está dizendo para alguém que está ouvindo esta mensagem: não pare porque alguém quer te parar. Não cala a tua voz porque alguém quer te calar. Não pare porque alguém está falando mal de você, não. Jesus está te dizendo: Ele te chamou, Ele está te chamando, Ele quem te chamou pelo teu nome.
A Bíblia é bem clara em dizer que vai alguém chama o cego. Mas no versículo 49, o que está interessante é que diz assim: tem bom ânimo. Ou seja, a Bíblia está dizendo assim, que falaram para o cego, tem bom ânimo. Mas, irmão, ele não estava clamando, ele não estava com ânimo. Escute, a Bíblia está dizendo, tem bom ânimo, ou seja, ele estava clamando, mas ele estava desanimado. Ele estava clamando, mas ele estava parado. Ele estava clamando, mas alguma coisa estava acontecendo dentro dele, que a Bíblia diz, tem bom ânimo, levanta-te que ele te chama. Escute, alguém está ouvindo esta mensagem, estava parado na beira do caminho, mas você mesmo assim, com pouca força, com pouco ânimo, está clamando, está pedindo. Jesus está te dizendo hoje, levanta-te, ele te chama. No versículo 50 vai dizer, e ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. Escute, a primeira atitude que você vai ter que ter é levantar da beira do caminho, lançar de si a tua capa e ter com Jesus. Ainda mais, porque você está clamando, você está pedindo, mesmo com pouca força, e Jesus está te chamando. Mas você precisa tomar uma atitude hoje e dizer, eu quero ter algo diferente com Jesus. Eu quero ter um encontro com Jesus. No versículo 51 diz assim, Jesus falando disse, que queres que eu te faça? Entenda, irmão. Jesus, ele sabe de todas as coisas. Jesus, ele sabe o que você está passando, ele sabe o que você está sentindo. Ele sabe até mesmo o que você vai falar antes de você falar. Mas Jesus, ele quer ouvir a tua voz e dizer, tu queres algo diferente comigo? Tu queres ter um encontro comigo? Então hoje é tempo de você tomar uma atitude, levantar, lançar de si essa capa de vergonha e dizer, eu quero Jesus. No versículo 52 a Bíblia é bem clara em dizer, quando o cego diz, e o cego lhe disse, mestre, que eu tenha visto. E quando no versículo 52 vai dizer, quando ele disse assim no versículo 51, e Jesus lhe disse, que queres que te faça? E ele responde, mestre, que eu tenha visto, no versículo 51. No versículo 52 vai dizer, e Jesus lhe disse, vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho. Espera, no versículo 52 Jesus é bem claro em dizer, vai, a tua fé te salvou. Entende, irmão? Jesus não está dizendo vem, Jesus está dizendo vai, a tua fé te salvou. Aleluia. É interessante que o cego clamou, o cego pediu, o cego foi liberto, porque a Bíblia diz, quando Jesus disse, vai, a tua fé te salvou, a Bíblia diz que e logo viu. Mas mais na frente você vai ver, e seguiu a Jesus pelo caminho. Ele não foi embora, porque Jesus disse, vai, a tua fé te salvou. E a Bíblia diz que ele seguiu a Jesus pelo caminho. O que eu entendo aqui, e encerro aqui, quando a gente recebe algo de Jesus, quando Jesus nos levanta, quando Jesus faz um milagre em nossas vidas, a gente não quer mais voltar para a beira do caminho. A gente não quer mais ficar na beira do caminho, a gente quer seguir a Jesus pelo caminho. Jesus está dizendo para alguém, não pare, não desista, não vai para a beira do caminho. Continue no caminho, em nome de Jesus. Você que gostou desse áudio, desse vídeo, deixe o seu like, se inscreva no canal.